Como é bom nós vermos as promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas, na vida de pessoas que amamos, que temos acompanhado. É muito especial. Eu estou muito feliz. Nessa noite foram muitas notícias boas, muitas notícias de ver o agir, o mover de Deus, a transformação de Deus em muitas vidas. É muito especial quando nós olhamos e vemos Deus agindo poderosamente. Deus continua agindo hoje. Deus agiu no passado e continua agindo eternamente. E hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. E o nome da série, vamos ver se vai aparecer aí, não sei se já está ali as imagens, é Firmes nas Promessas. Firmes nas Promessas. Quem conhece um cântico assim? Então vamos lá. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. É maravilhoso nós caminharmos firmes nas promessas de Jesus. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens onde nós vamos estar trabalhando promessas. Nós temos milhares de promessas nas Escrituras, mas nós queremos focar em algumas promessas específicas. E para nós iniciarmos essa série, nessa primeira mensagem, o que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é explicar um pouquinho, nós caminharmos um pouquinho sobre as promessas. Como são essas promessas, como que nós olhamos e nós identificamos e como é que nós podemos, sim, olhar e confiar nas promessas do Senhor. Então, nós vamos trabalhar nessas semanas, e vai ser algumas semanas, e cada quinta-feira nós vamos trazer uma promessa com uma ênfase, com uma especificidade que vai abençoar a sua vida. Então, as promessas, elas são... Opa, obrigado, meu querido. Saiu a canequinha, né? Voltou o copinho de plástico. Misericórdia. Mas o ótimo é inimigo do viável. Obrigado aí, mano. Benção demais. O ótimo é inimigo do viável, né? Mas pelo menos a sede vai matar aqui, vai dar uma jeito. Mas vamos lá. Então, as promessas são declarações referentes ao futuro. Então, quando nós falamos de promessa, nós estamos falando de alguém que prometeu algo que vai fazer no futuro. Certo? E agora, nós temos promessas humanas que está recheado ali de uma carnalidade, é falível, né? Falibilidade, não sei se é isso que se fala. Então, as promessas dos homens, elas são falíveis. Às vezes você promete e você não consegue cumprir por algum motivo ou outro, ou de repente a pessoa promete, alguém promete, e que já sabe que não vai cumprir, mas promete mesmo assim. Certo? Mas as promessas de Deus, você não vive isso. As promessas de Deus, elas têm uma garantia de que se cumprirão. As promessas de Deus não têm essa possibilidade de não se cumprirem. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas querem que as promessas, elas deixam de ser promessas e se cumpram hoje na minha vida. E tem promessas que está sendo cumprido agora, tem promessas que já foram cumpridas, e tem promessas que ainda irão se cumprir. Então, nós falaremos não é de promessas humanas, mas das promessas de Deus para as nossas vidas. E quando nós falamos das promessas de Deus, nós podemos sim, às vezes, ter uma dificuldade de confiar nas promessas de Deus, porque os nossos pais não prometiam ou não cumpriam as promessas. As pessoas que nós, de repente, um esposo, uma esposa não cumpriu as promessas lá de fidelidade, ou coisa parecida. Então eu tive problemas na minha caminhada, onde promessas não foram cumpridas. E aí, por sua vez, se a promessa não foi cumprida, Deus também não vai cumprir. E hoje eu quero que nós temos que alinhar isso de uma forma muito clara nessa noite, de que as promessas de Deus, elas serão cumpridas. As promessas de Deus, elas serão cumpridas. E quando nós falamos de promessa de Deus, nós podemos falar de promessas gerais, que são, nós vamos especificar um pouco mais isso, que são as promessas para todas as pessoas do mundo. Mas tem promessas específicas, que é para você, que não é para mim, é para você. E como é que nós podemos identificar? E como é que nós podemos olhar para essas promessas e confiar nas promessas? Mateus 5,18 diz lá: digo-lhes a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra, ou
Vamos lá, de novo. Digo-lhes a verdade. Enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, quando nós falamos, eu não sei, eu sempre trago minha Bíblia física, né? E eu leio, e hoje eu esqueci. Hoje que eu precisava dela para dizer assim, ó, então imagina a Bíblia aqui na minha mão. Enquanto existir o céu e terra, nada deixará de ser cumprido. Porque Deus é aquele que cumpre. E nós vamos viver pelos padrões do mundo ou vamos viver firmados nas promessas do Senhor. São duas atitudes, dois caminhos que nós podemos tomar. Nós podemos sim caminhar por vista e olhando assim para as promessas do homem e confiando nas promessas do homem. Então dizendo assim, olha, aquele gerente de banco vai resolver meu problema financeiro. Não, mas tem alguém lá que é o super ungidão que vai dar uma garrafada e vai resolver a minha enfermidade. E eu começo a caminhar atrás de promessas humanas. Mas tem as promessas de Deus, que é você caminhar pela fé e não por vista. Então, quando nós olhamos para 2 Coríntios 5,7, diz lá, porque vivemos pela fé e não por vista. Confiar nas promessas de Deus é nós conhecermos o Deus das promessas. Eu vou ter dificuldade de confiar nas promessas de Deus se eu não conhecer o Deus das promessas. Será que você confia em Deus? Mas a minha segunda pergunta, será que você conhece a Deus? Eu lembro que eu como pai, um dos grandes desafios que eu tive na minha paternidade, no início da minha paternidade, principalmente no início, porque eu cresci acostumado com a mentira. Acostumado com sempre aumentar um pouco. Sabe, isso aqui é um copo, mas você não sabe o copo. Essa água aqui, ela deve ter vindo pelo subterrâneo, ela veio lá de Israel e não sei o quê. E sempre aumentava. Então, eu aprendi a aumentar e mentir com muita facilidade. E aí, quando ocorre a minha conversão, aos 23 anos, eu precisei trabalhar na minha mente uma mudança de mentalidade. E aí vieram os meus filhos, e aí dos meus filhos eu fui para um outro extremo. Não aceito mentira, de forma alguma. Nós não mentimos. A verdade sempre vai prevalecer. A verdade sempre tem que ser dita. Então, se às vezes eu falava algo para os meus filhos, eu tinha que cumprir. Faça chuva e faça sol. Eu lembro uma situação que eu estava disciplinando meu filho, que eu falei assim, olha, eu tinha um chinelinho de couro chamado Carinhoso, né? E aí o Carinhoso nos acompanhou no começo da jornada deles. Mas quanto antes eu comecei a disciplinar com o Carinhoso, antes não precisei mais. Foi muito especial. Mas teve um dia que meu filho fez uma arte lá e eu falei assim, vai lá e pega o Carinhoso e vem aqui para a gente conversar. E ele ia lá, pegava o Carinhoso, veio. Eu falei, filho, você sabe por que você está sendo disciplinado? Não sei não, pai. Eu falei assim, então porque você fez a arte, 4 chineladinhos Carinhoso, porque você está mentindo, é mais 3. Só que a hora que eu falei, me arrependi. Eu falei, mas eu já falei. E se eu não cumprir, vai ficar complicado. E aí eu fui lá, tirei a calça, a fraldinha dele ainda, ele estava, acho que de fralda naquela época, ainda. Já faz tempo, ele tem 16 anos. Já prescreveu, quem quiser me processar aí já prescreveu. E aí, a hora que eu dei as 7 chineladinhas, e a disciplina foi sempre com amor, porque o amor e a justiça são dois lados da mesma moeda. E a hora que eu dei as 7 chineladas, e eu abracei ele chorando compulsivamente, eu comecei a chorar. Porque eu havia exagerado. E eu estava arrependido. E a hora que ele me olha chorando, ele para de chorar. Sabe, mas eu não poderia quebrar aquilo que eu tinha falado, porque existia um princípio muito claro. Ele precisa confiar em mim. Então, hoje, meu filho vai fazer 16 anos, minha filha vai fazer 19. Mas se eu falo uma coisa, ele sabe que eu vou me desdobrar, mas eu vou cumprir. Sabe, mas eu sou falho. E certamente eu não consegui cumprir tudo que eu prometi, porque algumas vezes eu devo ter falhado. Certo? E talvez eu não lembro para citar aqui, mas agora o nosso Deus, Ele promete tudo.
Ele promete que nunca nos abandona, que estará sempre conosco, como lá em Mateus 28. Mas Ele promete também que aqui nós teremos aflições. E entender que as promessas de Deus não é só as promessas de bênção, mas tem promessas de provações, porque as promessas de provações não é porque Deus está lá em cima, assim, falando assim, ó, um raiozinho, tchum, 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 não é por isso não. É porque as provações e as lutas que fazem parte da nossa vida, elas são essenciais para que possamos ter o caráter forjado, para que possamos crescer, para que possamos ser exposto à nossa natureza. Porque vai chegar um momento que nós não teremos mais lutas, não teremos mais choro. Se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você vai viver eternidade com o Senhor, onde não vai ter mais limitações de anos, não vai ter mais enfermidade. Porque assim, é tão especial quando nós caminhamos com essa certeza. E lá em 2 Coríntios 1,18, ele diz lá, todavia, como Deus é fiel, olha só, ele está falando da fidelidade de Deus, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Queridos, Jesus ele veio e havia uma promessa que Jesus seria enviado, que ele morreria por mim e por você. E a resposta foi sim, eu vou cumprir a promessa. Então, quando nós caminhamos firmado nas promessas de Jesus, estamos alinhados no sim de Jesus. Então, e aí nós podemos caminhar com uma conduta aprovada por Deus, confiando nas promessas ou reprovado por Ele. Aonde eu me aproximo de Deus quando, às vezes eu tenho dois extremos. Eu me aproximo de Deus quando eu estou em grandes lutas, e eu vou e busco a presença de Deus, e não sei o que e tal. A hora que passa, aí eu vou para o mundo. Agora tem aquelas outras pessoas que, se está tudo bem, eu busco a Jesus, mas aí vem uma aprovação, e eu pergunto, onde está Jesus? Onde está o meu Deus? E esses dois extremos são prejudiciais. Mas eu quero trabalhar aqui 3 ênfases com relação às promessas. E a primeira ênfase, para que nós possamos caminhar firmes nas promessas de Jesus, nós precisamos entender que o nosso Deus não mente. Nosso Deus não mente. Caminhar com o sim de Deus é entender que Deus não mente. Números 28, 23, 19 diz lá, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Sabe, se você tem um contexto, cresceu num contexto onde seu pai mentia para você, onde seu pai te traiu, seu pai te abandonou, te rejeitou, e de repente você tem uma figura paterna ou materna que realmente virou as costas para você, você tem dificuldade de entender esse texto. Como é que Deus não mente? Meu pai mentia, e inconscientemente você tem uma dificuldade. Mas sabe o que acontece? É que quando nós olhamos para a palavra, nós temos uma garantia que o nosso Deus não mente. Nosso Deus não mente. Só que Satanás, ele vai tentar colocar no nosso coração, essas promessas aí é tudo furada, é tudo mentira. Isso nunca vai se cumprir. E por isso que eu vejo pessoas, e é muito comum, nós vemos pessoas que não conseguem viver o extraordinário de Deus, porque elas fizeram algo no passado, e elas não aceitam o perdão de Deus. Já foram inúmeras pessoas que chegaram no gabinete pastoral e falaram assim, eu nunca serei perdoado. Pessoas que adulteraram, eu nunca serei perdoado. Pessoas que abortaram, eu nunca serei perdoado. Pessoas que rejeitaram, eu não serei perdoado. E acabam não tomando posse daquilo que Deus prometeu, que é o perdão, porque o caminho debaixo de um engano de Satanás, dizendo assim, as promessas de Deus com relação ao perdão são mentiras. São mentiras.
Então Satanás ele vai tentar, mas quando nós olhamos, Deus é infalível, as suas promessas não falham. 1 Reis 8,16, diga lá, bendita seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido, não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Nenhuma. Eu quero te dizer que nada deixa de ser cumprido pelo Senhor. Nada. O que nós vemos de uma forma muito comum é que pessoas acham que as promessas de Deus são as minhas promessas. Tem gente reivindicando de Deus algumas promessas que Deus nunca falou, que Deus nunca disse. E quando eu olho para as promessas, entendendo que Deus não mente, se eu tenho uma incredulidade nas promessas de Deus, eu tenho nessa postura a maior fonte de pecado. Porque se eu não confio nas promessas de Deus, eu estou exposto a pecar deliberadamente. Se eu não confio nas promessas de Deus, essa incredulidade leva a um desdobramento de pecado em várias outras áreas. Porque se Deus é mentiroso, se Ele não vai cumprir, Satanás vem e me engana a partir da mentira que eu coloquei no meu coração. Entende? Então, assim, Romanos 12, 1, 2, lá, portanto, também vós que estamos rodeados de tão nuvens de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O desafio para nós andarmos firmes na promessa é não tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Como é que você tem caminhado? Você tem confiado em Deus? Você tem confiado nas promessas de Jesus para a sua vida? Queridos, família é plano de Deus. Você está enfrentando luta no teu casamento? Toma posse da promessa que família é plano de Deus e vai, deixa Deus restaurar. Certo? Existe promessa para você prosperar e ter uma vida abundante. Se você não está vivendo uma promessa, uma vida abundante, está na hora de você olhar para o Senhor e tomar posse das promessas que Deus tem para a sua vida. Eu vou lá em Jeremias 29, 11, aonde o sonho de Deus é me fazer prosperar. Eu vou lá em João 10, 10, onde fala da vida abundante. Eu preciso tomar posse, entendendo que Deus não mente. Se Ele não mente, eu vou e busco. Senhor, cumpra essa promessa na minha vida agora. Eu posso orar e buscar. Mas não como moeda de troca. Não como uma barganha com Deus. Quando eu oro debaixo das promessas de Deus, eu estou orando corretamente. Certo? Quando eu oro debaixo das promessas de Deus, eu estou orando de uma forma que agrada o Senhor. Deus fala que vai abençoar os relacionamentos, família é plano de Deus, tal, mas aí eu olho lá, tem um jugo desigual, e aí eu começo a orar, Deus, traz um homem de Deus, desde que seja aquele ali, de olhos azuis. Sabe? Então nós precisamos entender, Deus não mente. E de repente você está com o teu coração vacilante, você não está confiando nas promessas de Deus para a sua vida. Está na hora de você realinhar o teu coração com o coração de Deus, para que você possa tomar posse das promessas que Deus tem para você. Mas esse é o pano de fundo. Então tudo que nós vamos trabalhar nas próximas semanas, sempre tenha em mente, essa promessa que está vindo aqui, está sendo pregada aqui, é uma promessa de um Deus que não mente. Amém? Um segundo destaque, como eu falei, Deus tem promessas para todos os homens, que são as promessas gerais. Então Deus tem promessas para todos os homens e inclui você. Lá em 1 João nós temos um exemplo de uma promessa de Deus ali para todos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uau! Promessa geral. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então ele está falando da fidelidade e a justiça. Fidelidade e justiça são atributos de Deus. E quando Deus vem e transborda os atributos dele, ele não pode ir contra a natureza dele, é algo da natureza. Deus, ele nunca mente e ele é justo e fiel. Então, ele prometeu a todos perdão de pecados, purificação da injustiça.
Então eu posso buscar isso, e às vezes eu fico olhando, e eu fico acomodado, e eu fico preso a um pecado que eu cometi, e eu não tomo posse daquilo que Deus falou. Então é uma promessa geral para todos os homens, pois está diretamente ligado à natureza de Deus, assim como a vida abundante é uma promessa para todos os homens. Confiar nas promessas de Deus para todos nós é uma oportunidade de se aproximar de Deus e da vontade dEle para a minha vida. Então, as promessas gerais, quando você olha para todas as pessoas ao seu redor, todos têm a mesma promessa. Deus prometeu perdoar os seus pecados. Você vai lá no presídio, o cara pior lá, sanguinário, serial killer, Deus prometeu perdoar os pecados dele. E para isso, precisa somente o arrependimento, a confissão. Se você está aqui, você não se sente perdoado pelo Senhor, está na hora de você confessar e deixar Deus trabalhar, porque existe algo que é para todos nós. Por isso, queridos, às vezes as pessoas têm vergonha de abrir algo do coração e perdem a oportunidade de ser curado. Tem pessoas aqui que podem estar guardando algo no coração que nunca confessou para ninguém. Eu quero te dizer que aqui ninguém é melhor do que ninguém. Circunstancialmente eu estou aqui pregando, porque todos vocês poderiam estar aqui pregando. Porque quando nós estamos de joelhos, todos estamos no mesmo nível. Quando nós entendemos que nós dependemos da graça de Deus, estamos todos no mesmo nível, debaixo de Deus nós estamos no mesmo nível. Não importa se você não tem você é analfabeto, você não tem um ensino formal, uma alfabetização formal, ou você é PhD, para Deus, tudo no mesmo nível. Então a promessa geral é para todos nós, independente de onde você veio, da família onde você nasceu, dos problemas que você teve, do contexto que você conviveu, que você cresceu. O que acontece é que muitas pessoas não entendem que isso é para todo mundo, e falam assim, olha, aquela pessoa é mais abençoada do que eu, porque eu não entendo a promessa para mim, eu só entendo a promessa para ela. E na verdade, eu estou, às vezes, confundindo o que é promessa geral, promessa específica, e eu estou comparando a todo momento. Nós falamos de comparação semana passada um pouco. Quando nós caminhamos firmado numa promessa, isso não vai gerar uma agência, uma exigência, né? Uma agenda de exigência, onde Deus deve se curvar à minha vontade. Não, as promessas estão ali. Eu caminho buscando a vontade de Deus, olhando para as promessas dEle para a minha vida. Lá em Mateus 5,45... porque Ele fez raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Ou seja, nós vivemos numa dimensão física que nessa semana eu orei por um bebê na UTI de um hospital, e aí pediram para orar por uma outra bebezinha de 9 meses, a Manu. Orei com ela no domingo, na terça-feira ela faleceu. Sobre justos e injustos, nós estamos numa dimensão física. Mas Deus, onde estava o Senhor? Deus está no mesmo lugar e a soberania dEle é absoluta. Ele é soberano. A Manu está nos braços do Pai, acabou. Vai gerar sofrimento? Claro, nós somos humanos, nós somos limitados. Sabe, e quando nós pensamos que Deus nos olha com um olhar de amor, e o amor dele não muda por nós, independente do que nós façamos, nós tomamos posse dessa promessa geral de que Deus é amor e nos ama incondicionalmente. Agora, claro que a minha atitude pode agradar mais ou menos a Deus, e por isso que eu faço algo para agradá-lo, que não é para ter uma barganha, porque Ele vai me beneficiar, mas eu faço algo para agradá-lo, porque Ele é meu Pai, eu o amo, e eu faço aquilo que agrada a Ele. Assim como o Pai, eu gosto que os meus filhos façam algo que me alegra, e quando nós fazemos algo que alegra o Senhor, certamente nós teremos as consequências.
Agora, quando nós fazemos algo que desagrada, muitas vezes vem as consequências e nós começamos a atribuir a Deus ou às pessoas por que nós estamos vivendo isso. Então, a chuva cai sobre justos e injustos. Quando nós vamos lá, 1 Coríntios 10:13, fala que não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens. Ele traz igualdade também nas tentações, porque a nossa natureza humana está sendo tentada a todo momento. Mas ele tem uma promessa ali, que Deus é fiel, e ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, peça a ele, que ele vai providenciar o escape para que possa suportar. Entende? Então existem promessas, essas promessas gerais, eu preciso tomar posse dela e falar assim, opa, deixa eu ver aqui, eu vou viver debaixo das promessas de Deus, eu vou viver firme nas promessas de Deus. Então essas promessas gerais, para todos nós, você não precisa ficar se comparando. Deus tem bênção para você, bênção geral, e o desejo de Deus é que todos sejam salvos, é que todos entreguem o coração para Jesus, é que todos tenham intimidade com Ele. Então esse é o desejo de Deus, e tem promessas para quem faz isso, promessas de uma vida abundante, uma vida plena, porque Ele veio para nos dar a vida plena. Agora eu abro mão de viver a vida plena, quando eu decido caminhar na autossuficiência. Então Deus, Ele não vai duelar com seu caráter e nos tirar o livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio de decidir. E para fechar, Deus tem promessas específicas. Então assim, vamos lá, o pano de fundo, Deus não mente, Deus é verdadeiro e todas as promessas serão cumpridas. Nós temos as promessas gerais, que é para todos os homens, então, todas as criaturas criadas por Deus. Nós já vimos que os filhos é aqueles que aceitam, que confessam Jesus como Senhor e Salvador, é o que diferencia das criaturas. João 12 fala que aqueles que creram e que o receberam, Deus o direito de ser chamados filhos. Então, as promessas gerais é para todas as criaturas. Mas agora tem promessas específicas para você. Então a promessa específica tem a ver com o seu propósito e como Deus irá te abençoar para você ser uma bênção. Segundo Reis, nós temos um exemplo de uma promessa específica na vida do rei Ezequias. Veja lá, no capítulo 20, ele diz lá, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Olha uma promessa. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Deus deu uma promessa aqui para Ezequias. E nós vamos ver nas Escrituras que essa promessa se cumpriu. Embora foi meio furado ele viver mais 15 anos. Tem coisas que nós precisamos cuidar com o que pedimos. Tem pessoas pedindo coisas aí que depois se arrependem. Sabe, é complicado. Deus tem promessa específica para você, mas você deve estar sensível à voz de Deus. O que nós encontramos hoje, com muita facilidade, são pessoas que caminham debaixo de palavras proféticas. E eu quero aqui trazer um alerta. Nós caminhamos debaixo das promessas de Deus, e Deus tem promessas específicas para você e para mim, para cada um de nós. Só que, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas. O dom de profecia é um dom profético, é um dom bíblico. E nós vamos olhar e tem muitas pessoas que são realmente profetas de Deus. Mas só que no Antigo Testamento, Deus falava com os profetas levavam uma palavra para o povo de Israel. Só que quando vem Jesus morre e ressuscita, e ele deixa a palavra de Deus, e ali as profecias estão na palavra. Então quando nós olhamos para a palavra, nós temos as profecias que Deus tem para nossas vidas. Agora, Deus pode usar uma pessoa para falar algo no teu coração? Claro que pode. Só que isso não vai substituir Deus falar contigo individualmente. Então, normalmente uma palavra profética, ela vem para confirmar algo que Deus já falou no teu coração. Agora, eu uma vez atendi uma família onde chegou uma irmã e falou assim, ó, vende tudo e vai para tal cidade, porque lá Deus vai fazer isso, isso, aquilo. E eles pegaram e venderam tudo, foram lá, perderam tudo, ficaram endividados. E aí eles começaram a questionar Deus.
Mas Deus não tinha falado, pelo que eu entendi. Porque se Deus tivesse prometido, essa profecia teria se cumprido. Eu lembro a minha esposa falando que um dia ela estava numa igreja, ela já missionária lá em Jocum. Aí de repente um ministrador lá foi lá, tal, de repente desceu, chegou e falou para ela assim: Deus acabou de me dizer que você vai ser minha esposa. Ela falou assim: se Deus falou com você, se vira com ele, Deus não me falou nada. Imagine se ela tivesse ido debaixo da palavra profética. Ela iria perder o garotão aqui, ó. Tudo teria mudado. Sabe, nós precisamos entender. Agora, por exemplo, nós estávamos lá no encontro de casais 10 agora, um mês atrás. Eu e a minha esposa ministrando para o nosso encontro de casais. Aí tinha um casal que estava lá, que não era nem do 10, eles eram no casais master. 20 e poucos anos de casado, estava lá no casais 10 lá. E aí, nós saindo no segundo dia do quarto do hotel, encontramos ele no corredor. Ela tremendo. Falou: pastor, eu preciso falar um negócio para o senhor. Eu estava resistindo aqui desde ontem. Desde ontem, porque eu não sabia que o senhor seria o preletor aqui. Mas eu sonhei. Eu sonhei algo com o Senhor e Deus falou assim: fala para ele que esse projeto que está no coração dele, eu que estou colocando no coração dele. E aí eu não sei se isso faz sentido, não faz, mas eu estou com medo de falar, eu estava querendo. Aí eu estava ali no quarto, ontem eu não falei, daí eu falei para meu marido, eu estava ali no quarto, falei assim: ó, se eu sair aqui do quarto e encontrar o pastor, eu vou falar. Sabe, a hora que eu ouvi aquilo ali, eu falei assim: mano, calma, faz sentido. Deus tem colocado algo no meu coração, no nosso coração, e nós estamos num momento de dar um próximo passo. Faz sentido. Mas eu não vou caminhar debaixo da palavra dela. E Deus falou num sonho. Falou assim: ó, Deus falou num sonho e o senhor estava com a mesma roupa que o senhor estava ontem. Algo específico. Mas se eu não tivesse algo no meu coração, não era isso que ia definir o que eu iria fazer. Agora, ela deu essa palavra, trouxe uma confirmação no meu coração. Mas eu ainda orei. Eu ainda busquei a confirmação plena. Por quê? Nós precisamos entender que as promessas específicas que Deus tem para nós, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus que traz confusão na sua vida. Deus é um Deus específico. É um Deus que traz clareza. É um Deus que traz uma vida leve. Então, o que eu quero desafiar você é você buscar agora, para que eu possa entender as vontades específicas de Deus. Eu preciso buscar Ele no quarto secreto. Eu preciso buscar Ele na intimidade. Porque quando eu busco Ele na intimidade, eu vou conhecer a vontade dEle para a minha vida. Porque se eu estou, imaginando aqui, estamos aí no jogo do Flamengo. Uau! Ei, meu filho, vai lá e compra lá o negócio. O quê? Ele não vai ouvir. Mas a hora que eu chego perto dele, ele fala assim: filho, vai lá e compra um cachorro quente, duplo, com bastante batata frita. Aí ele vai, porque ele está próximo de mim. Às vezes você quer ouvir a vontade do Pai para a sua vida, e você está distante dele. Você está longe dele, teu coração está distante, e você está interagindo com ele de vez em quando, com um versículo bíblico de internet, ou você vem num culto, mas você não tem a intimidade no quarto secreto que complementa aquilo que Deus tem falado nas outras dimensões do teu relacionamento com ele. E aí você não consegue perceber a vontade dele para a sua vida. Queridos, nós precisamos buscar sensibilidade. Tem promessas específicas para a sua vida. Tem promessas específicas que Deus vai usar os seus dons. Deus vai usar a sua história. Eu canso de dizer aqui, não canso de dizer que as tuas dores estão alinhadas com o teu propósito. Deus vai usar as tuas dores para a honra e glória dEle. Então pare de lamentar as suas dores, mas peça para Deus: Deus, como é que o Senhor vai usar isso na minha vida? Porque Deus quer algo especial para você, algo específico para a sua vida. Então, caminhando nas promessas, nós vamos continuar avançando, conhecendo várias promessas de Deus para as nossas vidas nessas próximas semanas. Mas vai com essa percepção: Deus nunca mente.
Existem promessas gerais que Deus vai cumprir na sua vida. E existe promessa específica que Deus está colocando no teu coração. E o desafio é você estar sensível para ouvir, tomar posse e viver o extraordinário de Deus. Pode fechar seus olhos. Eu não sei como essa mensagem falou ao seu coração, mas eu estou aqui com um desafio. Desafio para você que está aqui. Qual a promessa de Deus para a sua vida? Qual a promessa de Deus que você precisa hoje colocar? Nós vamos trabalhar nessas próximas semanas em promessas específicas que vai ser ministrado nas próximas semanas. Mas hoje eu quero trazer a promessa principal que Deus tem para a sua vida. Que é a promessa de perdão de pecados, que é a promessa de vida eterna, que é a promessa de uma vida plena, de uma vida transbordante, de uma vida extraordinária. Então, se você está aqui hoje e você ainda não tomou posse dessa promessa, eu quero desafiar você a tomar uma decisão no dia de hoje, nessa noite, que você possa entregar sua vida ao Senhor Jesus, que você possa experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Eu quero clamar a Deus, que o Senhor realmente toque teu coração, que você faça algo especial nessa noite, de entregar a sua vida e o teu coração ao Senhor. Por isso que eu quero pedir para você que está aqui nessa noite, de repente você nunca fez uma oração de entrega. Enquanto todos estão de olhos baixos, de olhos fechados, cabeça baixa, faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, mas eu tomo posse do perdão do Senhor. Eu peço perdão dos meus pecados, me perdoa, Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero tomar posse dessa verdade de vida eterna, de viver a plenitude com o Senhor, de viver uma vida transbordante. Toma a minha vida em tuas mãos. Toma a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Você pode permanecer de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu queria que você que fez essa oração, você que o Espírito Santo está tocando o teu coração, está entregando sua vida hoje ao Senhor, levante-me nas suas mãos. Eu quero orar por você. Aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Graças a Deus, louvado seja, graças a Deus. Quem mais aqui? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Quem mais aqui está tomando uma decisão hoje? Aqui à minha direita, graças a Deus, louvado seja. Quem mais? Levanta a sua mão aqui, já vi de verde, graças a Deus, pode baixar. Tem mais alguém? Mais alguém aqui? Graças a Deus, já vi aqui também. Tem mais alguém aqui atrás? Graças a Deus aqui, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Queridos, nós vamos tomar posse dessa promessa. E essa primeira promessa de entrega da vida ao Senhor Jesus, todos vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. E você que não levantou, mas Deus está tocando teu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, eu quero poder ministrar o teu coração de uma forma muito mais próxima aqui. Enquanto nós cantamos esse estrofe, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Glória a Deus, pode chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de promessas, caminho Pode chegar aqui, pode chegar. luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu. Deus está falando ao teu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. De repente você está renovando teu compromisso com o Senhor, você está voltando, reconciliando com o Senhor. Nós temos reconciliação aqui também. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Existe um tempo novo. Nós vamos cantar mais uma vez. Vem aqui. Nós vamos ver um tempo especial. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sair, pode chegar. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos aí. Tem alguma promessa que você precisa colocar diante do Pai? Você precisa colocar: eu quero tomar posse dessa promessa, eu quero tomar posse desse momento. Deus amado, muito obrigado, Senhor.
Quero louvar ao Senhor pela entrega, pela reconciliação, pela forma como o Senhor tem agido em nosso meio. Pessoas têm entendido que a caminhada com o Senhor é uma caminhada de entrega, uma caminhada de novidade de vida, uma caminhada de experimentar uma nova história. Deus abençoa esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente reconciliando, que estão aqui entregando a vida ao Senhor, que estão aqui entendendo as promessas do Senhor. Abençoa, Deus, abençoa todos os queridos que estão nos seus lugares, que tomaram uma decisão e não tiveram ainda a coragem de vir aqui. Deus, traga eles para esse passo de fé, que nós possamos ver um grande mover do Senhor na vida desses irmãos, extraordinariamente um novo momento, que nós possamos caminhar confiando nas promessas, firme nas promessas do Senhor, o nosso Mestre, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.